Ele pediu para criar para ele, mas o Chelsea ganhou de 3-0 do Paris. Quem que esperava isso? O Chelsea ganhou 3-0. Falta só. Se eu também, porque se eu estivesse tomando, a equipe marca, estava no papo. Aí ele não marcou. 90 minutos, 1 minuto só de acréscimo. Boa noite a todos. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém. Convido os amados que abram suas Bíblias no Salmo 42, versículo 1 e 2. Ambas as equipes marcam e não marcou nenhum não. Salmo 42, versículo 1 e 2. Assim diz a palavra do Senhor. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de ti, tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face do Senhor? Vamos orar. Senhor Deus, te agradeço por esse momento em que a tua igreja se reúne nesse local. O Senhor tem derramado graça e misericórdia em permitir que aqui houvesse um povo que chama pelo teu nome. Que o nosso louvor seja agradável ao Senhor, que possamos te engrandecer, que possamos te louvar, Senhor, não apenas com os nossos lábios, mas de todo o nosso entendimento, com toda a nossa mente e com todo o nosso coração. Assim, Deus, eu te agradeço em Jesus, nosso Senhor. Amém. Que o nosso louvor essa noite, o primeiro louvor, seja uma oração ao Senhor.
boas novas, salvação que vem de Deus. Santo e majestoso Deus, exaltado és, Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. A-te a honra e a glória para sempre. Amém. E com o seu sangue ele chamou para si vários de todas as tribos, povos e raças. Vamos louvar o Senhor com esse hino. Muitos virão te louvar. As tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos comprados, Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós somos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. amém. Mão no arado. Quem tem posto a mão no arado não pode olhar para trás. Quem tem posto a mão no arado Não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão
Quero convidar a irmã Roberta para fazer um momento missionário nesse instante. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Nesse mês de junho, a gente vem trazer notícias da família Santos, que é a Juju e o Jeffter, né? E o bebê. Então, ele começa com o versículo relatório, Salmo 103, 2. Bendiga ao Senhor a minha alma e não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Ele fala que os relatórios que eles escrevem para nós, para eles servem como lembrete das bênçãos do Senhor, né, o que Deus tem feito. Então, é um momento deles recordarem. E eles falam também que realizaram um culto campal, e nesse culto campal, um jovem e uma criança aceitou Jesus como seu salvador. O jovem é o Alex, e a criança é o Luigi. Nesse mês também eles participaram de um encontro de casais, onde o pastor Jefferson foi o preletor. Ele disse que, apesar do desafio de pregar no culto de casais, porque ele nunca tinha pregado antes no encontro de casais, foi um momento muito bom, onde Deus os abençoou e também uma comunhão muito boa com os irmãos, com os outros casais. Tiveram também, no mês de junho, o encerramento do primeiro semestre da EBEC, e eles receberam a visita do missionário Jorge e família. E as crianças conheceram um pouco sobre o ministério deles em Cabo Verde. E ele dá também a notícia da bênção que eles receberam, né, que a Juju está grávida. Então, era algo que eles desejavam e oravam muito. Agradecimentos e pedidos. Eles agradecem a Deus pela salvação do Alex e do Luigi. Agradecem também pelo filho. Agradecem pelo ministério em Coqueiros. E eles pedem pelo crescimento espiritual dos novos convertidos, pela salvação daqueles que visitam eles, pela gestação da Ju e por sabedoria no ministério. Então, eu quero pedir que o pastor Robson faça uma oração por eles. Amém, vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos por essa família que o Senhor tem nutrido, que tem sim sua origem aqui nessa igreja, que o Senhor escolheu antes da fundação do mundo para estar trabalhando e pregando a tua palavra. Que possamos ser sempre, ó Deus querido, um porto seguro para eles, uma igreja que possa estar auxiliando e possa estar ao lado deles em todos os momentos. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa os abençoar, guardar, dar-lhes convicção, saúde e entendimento da tua palavra e da tua vontade. Assim, Deus, eu te agradeço por eles, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Quero convidar o irmão Léo e o irmão Felipe que possam fazer o recolhimento de dízimos e ofertas. Enquanto esse momento é feito, vamos louvar o Senhor com o hino, o Evangelho. Porque somente com o Evangelho o homem pode entender que necessita da salvação em Jesus Cristo. Não somos salvos por obras, não somos salvos por nossa própria bondade, mas sim por Jesus Cristo e o Evangelho. Sinto verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era servo agora acha-se Senhor e diz a Deus como Ele tem que ser.
Evangelho mostra o homem morto em seu pecado, sem condições de levantar-se por si só. Aqueles que Jesus é justo, o arranque de onde está, e o justifique, o apresente ao Pai. Mostre ainda a justiça de Deus, que é bem maior que qualquer força ou ficção. E não seria justo se me deixasse perecer, mas soberana e graça me escolher. E é por isso que não posso esquecer, sendo seu servo, não lhe digo o que fazer, determinando ou marcando a hora para acontecer, o que sua vontade mostrará. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém, ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Porém, ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Os amados, fiquem de pé. Vamos louvar esse hino de forma em que possamos nos cumprimentar, possamos declarar quem é o nosso Deus e como Ele cuida de nós. Pois o nosso Deus, em nossas dificuldades, Ele vem para nos salvar. Façamos esse hino de um momento de comunhão. Você não tem o que temer, pois poderoso é o teu Senhor. E Ele vem quando clama-se por seu nome. Ele virá. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Pois poderoso é o teu Senhor. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome, Ele então virá. então virá. Ele vem pra te salvar, Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem
Ele é um refúgio. Ele é o Teu refúgio em meio às lutas, um escudo na tempestade, uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele vem pra te salvar, Ele vem para te salvar. Diga ao cansado. O teu Senhor virá, Ele vem para te salvar. 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 Contemplarás, Senhor, e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contemplará o Senhor. E te levantarás, Ele vem para te salvar. Senhor Deus, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pelo teu louvor, te agradecemos pelos dízimos que foram coletados. Que o Senhor possa abençoar a tua palavra cantada, que o Senhor possa guardar em nossos corações aquilo que foi louvado e que a tua palavra possa ser ministrada poderosamente sobre nossa vida, tirando aquilo que não te agrada e conduzindo, Senhor, ao louvor e glória do teu santo nome. Assim eu te peço e agradeço em Jesus, nosso Senhor. Amém. Os amados podem sentar. Vamos finalizar ainda com o hino 439. Minha pátria para Cristo, eis a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Aprezado, famoso, é por ti o meu amor. Que meu Deus do céu, sua graça te dispense seu favor. Salve Deus, a minha pátria varonil. Salve Deus, a minha terra, essa terra do Brasil. Quero pôr sua alegria, ver feliz a mãe gentil, obedecer seu evangelho, nessa terra do Brasil. Brava gente brasileira, cultivada e bom servir, vou ficar a pátria salva, vou morrer pelo Brasil. Salve Deus, a minha pátria varonil. Salve Deus, a minha terra, essa terra do Brasil. Amém. Vamos orar novamente? Senhor, obrigado pelo louvor. Te agradecemos por tudo em Jesus, nosso Senhor. Amém. Obrigado, Ministério de Louvor. Convido o pastor Jário. As crianças podem sair para o seu culto. Vamos, Marcos, vacilo. Quero saudar a todos com a paz de Cristo, amém? Meus amados, nós louvamos a Deus pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui e ministrarmos a palavra do Senhor. Para mim,
É um grande privilégio de estar sempre ministrando a palavra de Deus. Eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês em Romanos capítulo 1. Romanos 1. Romanos capítulo 1, versículo 18 em diante. Diz assim a palavra de Deus: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificou como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrarem o seu próprio corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também deixaram o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homem com homem, e recebendo em si mesmo a merecida punição de seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheio de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e de malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, por suas bênçãos. O Senhor tem sido muito bom para com o seu povo. Obrigado porque sempre o Senhor tem mostrado a sua graça misericordiosa, a sua face misericordiosa. Mas também o Senhor é o Deus que mostra o juízo, aquilo que o Senhor há de executar, aquilo que o Senhor trará sobre o mundo, sobre uma sociedade perversa, uma sociedade resistente ao Senhor.
Peço-te hoje, Senhor Deus, que o Senhor fale aos corações, que o Senhor edifique as vidas, mas também que o Senhor exorte as almas, que aqueles que têm inclinações, ó Deus, a desobedecer a Deus, está em desobediência ao Senhor, que o Senhor fale a eles, fale de forma graciosa, mas também fala, ó Deus, fale também com a sua voz como de trovão, a sua voz de exortação, de advertência. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos, todos nós sabemos acerca da carta de Romano, quando Paulo escreve para essa igreja, né? Ele não foi uma igreja que ele trabalhou nela, no sentido de que ele foi missionário dela. Ele não foi aqui, abriu essa igreja, não trabalhou ali na formação. Mas esses irmãos, provavelmente, dessa igreja, tenha sido de Atos, né, capítulo 2, ali naquele momento em que, do Pentecoste, onde tinha pessoas de todo lugar do mundo. Então, alguns irmãos foram para Roma e fundaram aquela igreja. Então, é o que os estudiosos dizem acerca da criação da igreja. E quando ele escreve essa carta, que é conhecido como o maior tratado teológico do Novo Testamento, está aqui nessa carta, né? Ele trata de assuntos profundos mesmo da teologia cristã. E ele também fala, aqui no versículo 17, que, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então, a ideia desse capítulo é mostrar que mesmo vivendo num mundo de perversidade, de maldade, onde ele está andando para a miséria, para o juízo de Deus, o justo vai viver nesse mundo por fé. O ideal do justo é viver por fé, não por vista, não olhando o que está acontecendo, nem sendo atraído por esse mundo, mas vivendo por fé. Então, a proposta aqui, a proposição que nós chamamos do próprio texto, é que o próprio apóstolo Paulo, ele revela esse processo degenerativo dessa sociedade. Da sociedade em que ele vivia, do mundo em que ele vivia, mas também do mundo em que nós vivemos, né? É uma sociedade que está, de forma progressiva, andando para a destruição, vivendo num pecado de forma soberba. Então, ele mostra esse passo a passo que corrompe o coração humano, que distancia o homem de Deus, do seu Criador, a criatura se distanciando do seu próprio Criador. E, de forma inevitável, o que acontece é a intervenção do juízo de Deus. Deus agindo ali com o seu juízo divino, agindo de forma mesmo para esbarrar o pecado ou a maldade ou o mal no mundo, a perversão do homem. Então Deus, em vez em quando, ele entra assim, ele intervém, porque se ele entregasse o homem a si mesmo, era destruído, o homem destruía a sua própria raça, era destruído. Então há uma intervenção divina, e Paulo registra essa intervenção. E não só essa intervenção divina, mas ele mostra que esse caminho ele é decrescente. O caminho dos homens que procuram o pecado, viver no pecado, ele é decrescente. Uma atitude leva a outra, um abismo leva a outro, e então há um passo a passo nesse processo. Então, meus irmãos, o objetivo aqui de Paulo é expor o caminho progressivo do afastamento de Deus, descrito aqui pelo próprio apóstolo, alertando sobre suas consequências e apontando a necessidade urgente de arrependimento. Deus faz isso o tempo todo nas Escrituras. Diz que, depois do capítulo, a Bíblia é dividida pelo menos em 3 partes. A primeira parte fala, primeiro capítulo, o segundo capítulo, fala sobre a criação. O segundo, na verdade, que é o capítulo 3 de Gênesis, que é a segunda parte, fala sobre a queda do homem, como o homem desobedeceu a Deus.
e a terceira a partir do capítulo 4 em diante, ou então do versículo 15 do capítulo 3 de Gênesis em diante, até Apocalipse. É a história da redenção, a história da redenção humana, Deus querendo salvar um indivíduo de si mesmo, muitas vezes de si mesmo, dos seus pecados, da sociedade, do pecado do mundo. A sociedade que se opõe a Deus é chamada de mundo, né? Então, salvando o homem do mundo, de si mesmo, do mundo e do diabo, da ação do diabo ali em colocar a armadilha. Então, Paulo registra esses passo a passo do homem e a intervenção divina, passo a passo do homem e a intervenção divina. Ele tem todo esse manejo nesse primeiro texto. Então, os passos decrescentes dos homens e o juízo de Deus é mostrado logo aqui no versículo 18, né? Onde mostra a revelação da ira de Deus. A ira de Deus está sobre os homens. Sobre os homens. Que homens são esses? Esses homens que detêm a verdade. Então aqui diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então veja que um dos primeiros passos é a ira de Deus sobre os homens. Quando a palavra de Deus fala acerca da ira de Deus, é que a ira de Deus aqui, ela não é explosiva, ela não é injusta, ela é uma ira santa, uma ira que se acende contra o pecado, contra a injustiça no mundo. Então Paulo, ele nos avisa que a ira de Deus se manifesta dos céus. Da onde a ira de Deus se manifesta? Dos céus. Mostrando aqui o seu controle na contenção do mal. Deus dos céus, ele contém o mal, o avanço do mal, mostrando a sua soberania, o seu poder, o seu domínio sobre os homens. E nos mostra também que não é apenas a graça de Deus que se revela do céu, mas também a ira de Deus se revela do céu. A palavra de Deus mostra que Deus é um Deus gracioso, amoroso, mas esse Deus também é um Deus que se ira contra a perversão dos homens. Esse Deus é um Deus que se ira contra a maldade dos homens. Isso, quando os homens, eles suprimem a verdade, eles enganam, eles dizem que a verdade, na verdade, é mentira. Os homens dizem isso. Nós vivemos num país, né, nas redes sociais, você não sabe mais o que é nas redes sociais, o que é verdade. Se você for olhar, é uma confusão na sua cabeça. Todo mundo diz uma coisa, diz isso, você tem que buscar, às vezes, a notícia lá na fonte, para poder entender bem, senão fecha as redes sociais, porque você vai ser enganado. Então, é mentira por todos os lados, e aqui o apóstolo está dizendo, a ira de Deus está sobre os homens, que suprime a verdade, que torna a verdade em mentira, não por ignorância, não por rejeição, não porque eles não vê que a verdade existe, mas eles se tornam alvo da justiça de Deus porque eles pervertem a verdade. Eles sabem da verdade, mas eles tornam a verdade em mentira. Um grande exemplo, muitas manifestações da ira de Deus sobre o mundo. Nós temos várias na história da humanidade. Uma delas está registrada na própria Bíblia. A Bíblia registra várias manifestações da ira de Deus no mundo, mas uma delas é o próprio dilúvio. É a manifestação da ira de Deus quando os homens agiram perversamente. Deus veio a intervir na criação, para que a criação pudesse ser preservada. Então, a manifestação da ira de Deus, ela vem como também para preservar
a própria criação, porque senão a maldade do homem ia perverter todas as coisas. Um outro exemplo da manifestação da ira de Deus é Sodoma e Gomorra. Ali, Sodoma e Gomorra viviam numa perversão só. E Deus entra em ação com a sua ira, ali marcando, né, e fica como uma história para todos os tempos, para todas as épocas, da insatisfação de Deus com aquela sociedade. Deus esbarrando aquela sociedade, parando aquela sociedade, punindo aquela sociedade perversa, que rejeita a verdade, que rejeitava a verdade e que suprimia os justos, que fazia calar os justos. Então não tem outra coisa a se fazer senão a manifestação da ira de Deus. Então Paulo começa essa parte aqui desse capítulo mostrando que a ira de Deus está acesa e ela se manifesta dos céus. E tantas outras coisas, meus irmãos. Não podemos falar com a veracidade da própria Bíblia como manifestação da ira de Deus, mas só um tolo não percebe que Deus, nos tempos modernos, manifesta a sua ira, só um tolo. Nós vemos aí a própria doença da AIDS. Não tem cura. Os camaradas estudando todo dia atrás de uma cura, mas não consegue. Por quê? Porque é algo que está lá no DNA, entra lá, destrói. Não sei explicar essa questão científica, mas é uma manifestação da ira de Deus sobre os homens para conter a perversão. E nós vamos ver que aonde é que essa perversão ela atua mais e como Deus na história teve que conter em um determinado tempo, em que período, que classe nesse mundo. Nós facilmente vamos identificar. Também, na história, tantas intervenções que nós vimos de Deus, nós vimos a própria manifestação da ira de Deus, quando Deus interviu na história da reforma. Deus insatisfeito com o mundo, com a rejeição da palavra. Tantas guerras, meus irmãos, num dia só, na noite de São Bartolomeu, morreu 90 mil pessoas. Na espada, 90 mil protestantes morreram. Alguém diz que chega a ter 120 mil pessoas foram mortas naquele dia. Não é tantas coisas que veio o protestantismo, como veio, fez reforma na política, reforma na questão religiosa, em tantas as áreas. Tantas áreas foram reformadas. Quem permitiu? Deus permitiu, derramou sangue. Foi sangue derramado ali, porque Deus tinha um propósito de contenção da perversão humana. E tantas outras doenças que o Senhor permitiu sobre o mundo. Você vê aí o próprio Covid, que recentemente nós tivemos aí, o Covid. Eu não posso pensar em outra coisa senão uma manifestação da ira de Deus, a contenção do mal. Veja, nós sabemos que morreu criança, morreu jovens, mas qual foi a grande camada da classe da sociedade que foi levada pelo Covid? Aí, os mais velhos praticamente. Eles eram um símbolo no Brasil, não um símbolo no Brasil, mas um símbolo do mundo todo de perversão. Esse pessoal que para trás, essa geração que está um pouco para trás, que aceitaram anos 70, anos 80, de droga, de maconha, de música que não trazia nenhuma edificação, não tinha nenhuma letra, tudo. Essa classe, esse grupo de pessoas da sociedade, eles foram ceifados. Por que eu não posso ver isso como uma manifestação da ira de Deus? Também João, o próprio João, quando vai falar sobre o novo nascimento, no capítulo 3, versículo 36, ele diz que quem tem um filho sai debaixo da ira de Deus, quem não tem permanece debaixo da ira de Deus. Então a ira de Deus é uma doutrina, meus irmãos, que está em toda a Bíblia. Quando não se vê fatos históricos, né,
algo real na Bíblia, na história, mas também tem fatos mostrando Deus ali dizendo: olha, farei, isso vai acontecer. Algo escatológico, futuro está por vir acerca, mas também vivemos na sociedade e vamos vendo os traços dessa intervenção de Deus no mundo. Então Paulo começa dizendo: a ira de Deus se manifesta dos céus, da onde ele está sentado, do seu trono de glória. Não só a graça salvífica do Senhor, mas a sua ira também se manifesta de lá. Em segundo lugar, quais são os passos aqui decrescentes que o homem ele dá na sua vida e a manifestação do juízo de Deus? Nós vimos que o juízo de Deus está aceso para a perversão e para aqueles que detêm a verdade. Para aqueles que detêm a verdade. Mas, em segundo lugar, Paulo começa a mostrar esse processo, esse passo a passo. Um dos primeiros é quando o homem rejeita o conhecimento natural. O Deus que criou todas as coisas, ele rejeita esse próprio Deus. No versículo 19, versículo 20, ele vai dizer: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, aqui, Deus se revela de forma geral. Todos nós sabemos, no curso logo de discipulado, logo inicial da nossa vida, que existem duas revelações. A revelação especial, que é a própria palavra de Deus, é quando Deus mostra na revelação especial dele, dizendo: quem criou todas as coisas? Foi eu, o eu sou criou todas as coisas. Quem é o homem? O homem é fruto da sua criação, do seu amor. É Deus compartilhando a sua própria família. Então, o homem é fruto dessa família, desse amor de Deus que ele tem entre si, entre a sua trindade. Então, veio a existir o próprio homem. Ele vai mostrar. Então, a revelação especial mostra Deus revelando coisas acerca de si, do homem, do universo, das coisas que foram criadas e do próprio Verbo encarnado que é Cristo. Da própria criação, quem foi que fez todas essas coisas? Então, a revelação geral mostra, ele é a carenagem, ele mostra essa criação, dizendo: olha, existe um Criador, a revelação geral, e a revelação especial diz quem criou essas coisas todas. Foi Deus que criou. Deus que criou todas estas coisas. Então, pois bem, o texto está dizendo: se Deus criou todas as coisas, nós deveríamos dar glória. Mas o que é que o texto está dizendo? Os homens negam esse Deus Criador. Eles rejeitam esse Deus Criador. Então isso é um passo decrescente da perversão de uma sociedade. É negar o Deus Criador, a sua soberania, a sua glória, o seu poder. Nós vamos olhar nos livros, nas escolas, a negação, como foi que foi criado o universo? Foi de uma explosão. E o que é isso? É uma teoria. E existe o criacionismo. Não, isso não pode se falar na escola. Sim, mas a teoria de que o mundo foi criado de uma explosão pode e não pode se falar da palavra de Deus? Não, nós negamos isso. Nós calamos a verdade pela mentira. Isso é algo para uma sociedade, para um povo, isso é um passo para o desastre. Então, o que Deus está dizendo assim, por quê? O versículo aí 19, porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou através de quê? Da criação, de tudo que foi criado. Então Deus se revelou de forma geral, meus irmãos, na criação. Sua eternidade e poder são visíveis. Nós podemos ver pelas coisas que foram criadas. Estava dizendo na quarta-feira
a influência da Lua, né? Tão maravilhosa, os cientistas, os estudiosos, né? Veem a influência da Lua. Diz que se a Lua não existisse, a Terra era doida, ela perdia o seu controle, ficava numa rotação louca. Então, Deus cria um satélite ali que exerce pressão, mas também exerce um ímã, há uma força de tração, onde mantém a Terra na sua velocidade, na sua translação, na sua rotação, sem passar do compasso, sem sair fora de qualquer coisa. O controle de Deus, todos os olhos podem ver, todas as pessoas podem perceber o poder desse Deus, que é visível a todos. Mas negar isso é algo pecaminoso para uma sociedade. Então a humanidade, por isso, ela é indesculpável quando ela faz isso, quando ela nega essa soberania de Deus, quando ela nega esse poder de Deus, onde nós podemos ver naturalmente, ela é indesculpável, porque existem evidências naturais suficientes da existência de Deus na sua criação. Na sua criação. Ao fazer isso, meus irmãos, entramos num passo da idolatria, na própria idolatria moderna hoje, que é chamada de ciência. A ciência só vem confirmar que existe um Deus maravilhoso. A boa ciência que nós chamamos, né? Mas na modernidade, no mundo moderno, a ciência se torna uma idolatria. Quando nós negamos esse Deus criador, a ciência vem como uma idolatria, que é conhecido a ciência como uma deusa, a natureza como algo sagrado, o culto ao próprio eu nessa sociedade. Então nasce dessa rejeição, desse conhecimento claro, tanto a idolatria com a ciência, como também a ideia de como eu vejo a própria criação. Olha, não mate isso, porque você não pode, o bichinho, aquela coisa toda. Eu lembro que eu sou totalmente contra quando você mata alguma coisa por perversidade. Mas quando é para comer, você pode matar uma criança. Olha a perversão dessa sociedade. Você pode matar uma criança no ventre, mas você não pode matar uma rolinha para comer. Não pode matar uma rebanção para comer. Que inversão de valores é essa? É um desprezo completamente àquele que o criou. É você exaltando a natureza e cometendo perversões contra aquilo que Deus vai enaltecer, que Deus quer preservar. Então, meus irmãos, isso manifesta a ira de Deus. Isso é a rejeição completa, é um passo para a degradação. Quais são os passos que Paulo fala aqui, que nesse passo a passo, em terceiro lugar, ele vai mostrar que a ingratidão, aí no versículo 21, a ingratidão também é uma manifestação de uma sociedade que vai se distanciando de Deus. Olha o versículo 21, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Então, uma das perversões dessa sociedade que se esquece de Deus é a ingratidão, a insatisfação, junto com a insensatez humana. A insensatez é a mesma palavra para tolice. Eu vejo claramente as coisas e eu nego essa verdade. Então, os homens se tornaram ingratos. Eu encaro isso aqui, meus irmãos, como sendo o primeiro passo do declínio moral e espiritual dos homens, da humanidade, ou do homem em si mesmo. A ingratidão, a falta de adoração. O homem ingrato, ele não consegue adorar a Deus. Ele fica preso sempre no seu passado, sempre no seu presente. Fica preso também nas suas projeções futuras. Porque ele é ingrato, ele é medroso, ele sempre tem desconfiança de Deus, de tudo e de todos.
Então ele nunca age com fé, nunca age com confiança em Deus, por isso ele é impedido pela sua ingratidão no coração, ele é impedido de adorar a Deus, ele rejeita a Deus. Meus irmãos, onde há ingratidão, há orgulho. O homem começa a se colocar no centro, porque ele não acredita na intervenção divina, no poder divino, e ele começa a se exaltar, se colocar como Deus ali, e então a ingratidão passa a ser um dos primeiros passos da perversão moral e também da espiritual. Uma vida sem adoração, nós sabemos, todos nós sabemos, é o início da degradação espiritual do homem. Então, meus queridos irmãos, Paulo mostra isso. Vocês percebem? A ira de Deus está acesa, está pronta para agir dos céus. Vocês percebem que o conhecimento do homem, a rejeição do homem, do Deus Criador, do poder desse Deus Criador, é um passo. O outro passo, a própria ingratidão e satisfação pelo aquilo que Deus tem dado. Às vezes é pelos filhos, pela casa. Eu não quero essa casa aqui, não estou satisfeito com ela. Então trabalha de forma exagerada, muitas vezes até entra, fazendo hora extra, porque eu sou totalmente contra essa questão de o crente ele fazer hora extra, quando ele pode estar servindo a Deus, quando ele pode, no dia do Senhor, dia do domingo, dia da folga dele, ele vai fazer hora extra. Vender o dia, eu sou totalmente contra. Totalmente contra. Isso não encontra base bíblica para isso. Você vai vender aquelas horas, aquele dia, aquele momento, culto, relacionamento, comunhão com Deus, como se isso fosse algo normal. Meus irmãos, nós fomos criados para adorar a Deus, e a igreja também foi criada para manifestar isso nesse mundo agora, no presente. É a comunidade dos santos. Então, quando nós somos ingratos, nós não estamos satisfeitos, não organizamos nossas finanças, nós vendemos o dia do Senhor, nós queremos a televisão de 50 polegadas, nós queremos aqui, e entramos em dívida, e nos enforcamos. E então o que acontece? Não conseguimos adorar a Deus. Então passa a ser a ingratidão, a falta principal de adoração a Deus, porque nós estamos sempre buscando alguma coisa e comprometendo dia do Senhor, relação com o Senhor, adoração com o Senhor. Todas estas coisas provêm da ingratidão. Nunca estou satisfeito. Nunca estou satisfeito. Estou sempre em busca de algo. Busca de algo. Isso é uma degradação, uma marca de uma sociedade degradada, entrando, baixando para o pecado, indo para o juízo de Deus. Quais são os passos decrescentes? Em quarto lugar, ele vai mostrar a troca da glória de Deus pela imagem da criatura, ou das criaturas que há nesse mundo. Versículo 22. Aí, quando o homem chega a esse nível, que já está substituindo Deus, está num nível de degradação muito alta, muito elevada. Olha o versículo aí 22. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homens corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Olha, meus irmãos, aqui eles trocam a glória de Deus pela imagem de criatura. O homem rejeita a glória do Criador e substitui por ídolos humanos. Ídolos humanos, e aqui fala sobre animais e conceitos também. Então, essa troca é a essência do pecado em si. Substituir Deus por outra coisa. Lembra do mandamento, do primeiro mandamento? Deus acima de tudo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Aqui eu já estou substituindo Deus.
Então, o culto ao corpo, à fama, ao dinheiro, dinheiro, são expressões modernas dessa troca da glória de Deus. Quando eu digo, olha, eu sou contra os homens venderem os seus horários, às vezes quando é para você poder ajudar alguém que necessita, que está no trabalho, você tirar o tempo dele, e aí mas você vender quando você é livre, não, eu tenho a possibilidade de não fazer isso, e você fazer porque você quer mais dinheiro, isso não mostra um controle, não mostra que você está perdendo o controle e um amor exacerbado por o dinheiro, uma falta de controle nas suas finanças e um amor exacerbado por ter e querer mais e mais. Você compromete a vida com Deus, culto, a tantas outras coisas. Então, eu, de fato, sou contra essas questões. Se você tem um momento para estar com seus irmãos, que está com sua família, você não pode comprometer com dinheiro algum, meus irmãos. Com dinheiro, isso é até uma tentação, vem para você lhe oferecer para lhe afastar do Senhor, mas não faça isso. Então, aqui, ele vai mostrar que quando o homem entra nesse processo, a ideia próxima dele é o quê? Substituir Deus. Substituir o Senhor, a relação com o próprio Deus. Essa é a essência do pecado. Substituir o Senhor. Isso é o passo a passo. E nós podemos ver nessa sociedade o culto ao corpo. O camarada vai para a academia, não é para uma questão de saúde. Eu faço academia todo dia, quando eu posso eu vou. Pelo menos 4 vezes na semana eu vou. Mas eu vou, qual é o meu propósito de ir para a academia? Meu propósito de chegar na academia é lá fazer meus exercícios, porque eu quero uma saúde melhor. Eu quero saúde. Então, eu sabendo que eu vou fazer um exercício e tal, passo 45 minutos, faço lá, venho-me embora. Tem pessoas que passam 2, 3 horas numa academia fazendo o quê? Você tem que ir e fazer todas as coisas com um propósito. Um propósito, vá lá, faça um exercício, sua saúde, se mova, faça ali 45, sei lá, 1 hora do seu tempo, no tempo vago que dá. Você está buscando algo para a sua saúde. Mas o culto ao corpo, fica lá, é foto não sei de quê, do braço, da mão, dos peitos, para tudo quanto é canto. Meu irmão, isso não é legal. Então, culto ao corpo é uma das marcas dessa sociedade, a fama, a busca pela fama para aparecer, a busca incessante por ter mais, quanto mais dinheiro, para se amostrar talvez, não sei. Então, essa busca de dinheiro são expressões desse tempo moderno, dessa troca da glória de Deus. Meus irmãos, isso é um passo a passo, veja que Paulo está mostrando isso. E qual é a consequência disso? O que é que Deus fala como a consequência dessas atitudes, dessa tomada de atitude? Juízo de Deus. Versículo aí, 24, 26 e 28, fala 3 vezes sobre a entrega ao pecado. Essas palavras não estão aqui para encher tripas. Essas palavras não são repetidas por acaso. Elas estão aqui para enfatizar a manifestação do juízo de Deus. Como Deus se manifesta. Deus entrega o homem a si mesmo, entrega o homem ao pecado. Olha o versículo 24, quando ele diz, por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Olha o versículo 26. Por causa disso os entregou Deus às paixões infames. Olha o versículo aí, 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Deus entregou. Isso é uma das maiores manifestações de juízo de Deus. Deus entregar o homem, o Criador entregar o homem a si mesmo. É como se Deus disse, você quer viver desse jeito?
Você quer viver dessa forma? Pois então viva. E sem a intervenção de Deus, lembra da lua, que exerce poder sobre nós? Lembra do sol, que está aceso pelo poder de Deus? Lembra de todas as coisas que mantêm o equilíbrio por causa do poder de Deus? Pronto, nós somos criaturas de Deus também. Sem a sua intervenção, entregue a si mesmo, nós vamos nos apagar. Nós vamos sair da nossa órbita. Vamos entrar numa degradação, uma autodestruição. O sol se mantém aceso por causa do poder de Deus. As estrelas no seu lugar por causa do poder de Deus. Eles são criaturas, corpos criados pelo próprio Senhor e mantido pelo próprio Senhor. Nós também somos. Ou você esquece que você é uma criatura de Deus. Então, quando Deus entrega você a você mesmo, é uma manifestação do seu juízo. A ideia é a autodestruição. A autodestruição. Então aqui, por isso Deus os entregou. Por causa de todos esses pecados que nós tratamos, nós vimos de passo a passo. 3 vezes Paulo fala acerca disso, entregou. É uma forma de juízo já em curso. O juízo de Deus está em curso, manifestado. Então, o maior juízo de Deus, meus irmãos, como eu tenho dito, o maior juízo de Deus pode ser quando Deus simplesmente retira a sua mão que restringe o mal. E Ele permite que o mal venha e deixe o homem seguir o seu próprio coração, o seu próprio curso. Às vezes nós nos perguntamos: Senhor, onde está o Senhor que não desce fogo do céu e consome essa criatura, Senhor? Onde está o Senhor? E a resposta que nós temos, biblicamente, é: eu estou deixando ele por conta dele mesmo. Eu estou entregando ele a si mesmo. Esse é o meu juízo sobre ele. E assim nós percebemos, vemos os homens às vezes entregues a si mesmo, cavando a sua própria cova, a sua própria destruição. Então, a sociedade sem freios morais é um retrato dessa entrega, meus irmãos. Eles entram na sua própria promiscuidade, depravação sexual, perversão de papéis e tantas outras coisas. Deus entrega eles aos seus próprios prazeres, por enquanto, para serem destruídos pelo poder de Deus ou autodestruídos por si mesmo. Eu já percebi na própria vida minha, né, algumas escolhas que já tomei. Isso aqui é uma experiência de pecador. Que algumas coisas, como consequências, vêm na minha vida por causa das minhas decisões. Por exemplo, eu já tomei decisões em relação a finanças. Eu já tomei algumas decisões erradas. E eu me arrependi. Senhor, teve uma época que eu vi, rapaz, minhas finanças estavam desorganizadas. E eu cheguei para Deus e disse: Senhor, tenha misericórdia de mim, me ajude a organizar, porque foi eu mesmo que fiz isso. Não foi Deus que pegou a minha mão e foi lá passar o cartão. Não foi. Então eu pedi, Deus me ajudou a fazer isso, a organizar as minhas finanças. Porque eu queria glorificar a Deus. Mas olha, às vezes somos nós mesmos que cavamos a nossa própria cova, nosso próprio abismo. Nós colocamos a própria corda no pescoço. Somos nós mesmos. E se não for a intervenção de Deus, Deus restringindo, tirando, livrando, você reconhecendo os seus erros, você é destruído pelo seu próprio coração e orgulho, se Deus o permitisse que fosse um juízo na sua vida. Quais são os passos decrescentes, meus irmãos? O 6º aí é a inversão da ordem natural.
Versículo 26 e 27, mostra aí. 26 diz: por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homem com homem, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Aqui a ideia, meus irmãos, é que uma sociedade que se esquece de Deus, que peca contra o Senhor, que se levanta contra o Senhor, mostrando essa inversão da ordem natural. Ela é mostrada logo em si, na sua própria capa, como as mulheres pensam, como elas agem, como os homens pensam, como eles agem, como as mulheres pensam de uma sociedade que rejeita Deus. Ela assume um papel na sua sensualidade, a sua sexualidade, ela é tocada, ela é invertida, os pensamentos acerca da sua sensualidade e da sua sexualidade é pervertida. A sensualidade vem dos sensos, do sentido, daquilo que me dá prazer, mas a minha sexualidade é uma parte da minha sensualidade. Então isso tudo é pervertido. Então Paulo mostra como o pecado atinge a sexualidade humana, que foi um sinal de rebeldia extrema contra Deus. As mulheres pensam diferente, elas pervertem a sua sexualidade, mulher pensando em se relacionar com outra mulher, homem pensando em se relacionar com outro homem. O que é isso tudo? Isso é um sinal de uma sociedade que se levanta contra Deus, de rebeldia, de rebelião, de querer mudar aquilo que Deus estabeleceu e o faz por rebeldia mesmo contra Deus. Então Paulo mostra isso, que essa área do homem é atingida, essa área da mulher é atingida. E não é à toa que ele começa mostrando as mulheres em primeiro lugar. Veja que as mulheres, de alguma forma, é um sinal de contenção. Elas que dizem não, às vezes nessas áreas sexuais, elas que dizem não em primeiro lugar. Aqui, ela é mostrada em primeiro lugar para mostrar a libertinagem dessa sociedade. São as mulheres que pervertem, são os homens em segundo lugar que são pervertidos. Então, meus irmãos, não é apenas um comportamento aqui alternativo, é um reflexo do desvio da verdade. Tudo isso é um reflexo do desvio da verdade. Rejeitaram a verdade. Não se trata aqui de ódio, né? Quando nós falamos disso, mas da verdade bíblica, quando ela mesmo se opõe a essas práticas pecaminosas. A sexualidade fora do padrão de Deus é consequência da troca da verdade pela mentira. Então, quando uma jovem ou um jovem entra por esse caminho, é porque eles estão abraçando a mentira. A mentira faz parte, às vezes, muitas vezes, esses pecados vêm por causa de quê? Porque as pessoas adotam a mentira. Veja onde é que acontece muita a perversão sexual. Na vida de pessoas que adotam mentira. Elas não assumem a verdade, elas não se convertem à verdade, e elas se deixam levar pela mentira, pelo engano, e se inflamam. E quando elas se inflamam, elas pecam contra Deus, e o juízo de Deus está aceso. Em último lugar, meus irmãos, na verdade, penúltimo lugar, a mentira reprovada pelo pecado. No versículo 28 e 23, mostra também, na verdade, a mente reprovada pelo pecado. A própria mente, olha o versículo 28, ele diz, versículo 28 a 31.
Ele diz: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheio de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem a misericórdia. Essa é uma das marcas, essa é uma das consequências de uma sociedade que esquece de Deus. A sua mente, ela é totalmente reprovada. A palavra de Deus, quando fala aos crentes, enchei-vos do Espírito Santo. Quando ele diz que a nossa mente tem que estar cheia, é cheia do Espírito Santo. As pessoas que rejeitam Deus, a mente dela, ela é cheia de perversão. Ela pensa em perversão o dia todo o tempo. Aquilo está no coração deles, no pensamento deles, na ação deles. Então, uma sociedade que rejeita Deus mergulha numa lista decrescente, ou uma lista crescente de vícios, de depravações. A decadência moral, ela é coletiva, atinge relacionamentos, famílias, cultura. E aí eu vejo pessoas dizendo: oh Deus, por que Deus? E Paulo está dizendo: por causa disso. Porque tanto homossexual, porque tanto lesbianismo, porque tantos homens matando os outros, porque tantos filhos desobedientes, insensatos, tantos homens pervertidos, sem afeição natural, sem misericórdia. Por que Deus, tantas pessoas desse jeito? Por causa que essa sociedade esqueceu Deus. E sabe o que é pior? O mais triste disso tudo é que o fogo está na periferia da igreja. O fogo está ao redor, está aí, ao redor dos nossos portões. De vez em quando o fogo pega um e traz para o mundo. Então, meus irmãos, quando a mente ela é reprovada, o homem já não sabe discernir o certo do errado. A mente está pervertida, está controlada. As barreiras de contenção foram derrubadas. Os muros de contenções foram derrubados. Não existe mais. A mente está totalmente reprovada. Levada pelo pecado, dominada pelo pecado. Então, já não sabemos ali o que é certo, o que é errado, o mal é celebrado e o bem é criticado. Quando você vê isso, quando você vê pessoas fazendo isso, pode ter certeza, só Deus pode mudar um cenário desse. Só o Senhor pode mudar uma mente e um coração que chega nesse nível de perversão. Em oitavo lugar, aqui, meus irmãos, e último lugar, finalmente, mostra aqui o juízo final e a reprovação do pecado. No versículo 32, ele diz: ora, conhecendo eles a sentença, a reprovação de Deus, o juízo de Deus. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Essa falta de contenção, de reprovação, vai gerar um povo, uma sociedade, que eu não faço isso, mas legal, tudo bem, faz isso aí. Isso aí é a tua vida, é legal. Não há uma reprovação, não há algo que você diga sobre as trevas, o avanço das trevas. Você aceita isso.
Então, meus irmãos, há conhecimento do juízo, mas assim o pecado é praticado e promovido de forma frouxa, sem ninguém dizer que isso é errado. O único lugar onde eu vejo que diz ainda que algum pecado é na igreja. E com medo de reprovar as obras infrutíferas das trevas. Com cuidado ali. Só o que eu vejo. Pessoas atrás de preservar sua posição social, com medo de reprovar. E aí, quando o justo se cala, o mal avança. A perversão avança. Então, não é apenas aqui cometer o pecado. O texto fala de aplaudir para quem pratica. E é o fundo do poço de uma sociedade quando isso acontece. Fundo do poço. É onde chegou a sua degradação moral última. Só Deus pode fazer alguma coisa. O juiz de Deus está aceso contra uma sociedade assim. Então, cultura, da normatização, da normalização do pecado, é sinal de juízo iminente. Quando Deus permite que essa sociedade tome suas próprias decisões, regidas por elas mesmas, é juízo que vem, em curso. Juízo em curso. Vocês estão vendo aí. Olhe para a nossa sociedade sem eu dizer nada. Preciso nem falar politicamente, nem da política aqui no púlpito. Veja nossos líderes. Veja aqueles nossos representantes que nós colocamos lá pelo nosso voto. É de forma generalizada, meus irmãos. Porque rejeitaram Deus. Então, Paulo aqui, meus irmãos, pinta um quadro sombrio da humanidade sem Deus. Qual é esse quadro que ele mostra aqui? Ele mostra um processo de degradação. Qual é esse processo? Rejeição da verdade, ingratidão, idolatria, imoralidade, entrega ao pecado, aprovação do erro e, como consequência, inevitável, o juízo de Deus. A sentença de Deus está dada para uma sociedade desse jeito. Agora, o que nos assusta é a igreja calada. A igreja que não avança na pregação do Evangelho. Uma igreja que só olha para a sociedade, dá a sua opinião, mas não prega o Evangelho. O que é que contém o mal numa sociedade? É a pregação do Evangelho. Se você não prega o Evangelho, para que você serve? Você foi chamado para ser sal e luz. Se você não exerce isso, então para que você serve? O Senhor diz que se você não serve para ser sal e luz, então você não serve para nada. Para nada. Então, aproveite seu tempo como filho de Deus, como homem de Deus, como mulher de Deus, para ser sal e luz numa sociedade perversa, porque o juízo de Deus já está em curso e ele se manifesta do céu. Logo, logo, nós percebemos a contenção. Deus, às vezes, está contendo para até que chegue o tempo certo. Então, é uma forma de prolongar para levar até o juízo final. Eu vou conter aqui para a preservação, mas também o juízo final está em curso. Veja isso. Onde você está criando seus filhos? O que você está dizendo aos seus filhos? Como você está ensinando, investindo na vida dos seus filhos? Igreja, como você tem investido na vida dos seus jovens? Jovens, como você tem visto a palavra de Deus? Com Deus não se brinca. Então se envolva nas coisas do Senhor, porque de alguma forma alguém pode dizer, a igreja está ali encapsulando. Pois é, está mesmo. Mas é para o teu próprio bem. É o teu próprio bem que ela te preserva, ela tem programações, ela tem uma rotina que Deus mesmo estabeleceu de culto para nós, para nossa autopreservação nesse mundo decaído, em curso o juízo dele.
é uma forma de preservar. E você sempre escorregando o pé. E a gente dizendo, rapaz, e tu escorregando o pé. Mas chega uma hora que cansa. Se Deus entrega você até você mesmo, quanto mais nós, homens, às vezes deixamos de dizer, rapaz, deixa tu aí mesmo, seguir o teu caminho para que Deus revele teu coração. Portanto, meus irmãos, orem, porque a ira de Deus se revela contra o mundo, mas não precisa se manifestar contra você. A graça de Deus, ela quer lhe alcançar, porque assim como a ira se revela do céu, a graça também se revela do céu. E a graça de Deus quer lhe alcançar, porque Cristo tem lhe amado. Porque Cristo quer que você converta seu coração, se converta, se entregue ao Senhor. É o Senhor que faz esse trabalho, mas há uma parte na salvação que nós dizemos com a boca, sim, eu quero, eu desejo. Então, veja isso. Deixe Deus trabalhar na sua vida, deixe a graça lhe alcançar. Vamos orar e pedir que Deus abençoe. Senhor, tenha misericórdia, ó Deus, dos homens. Eu te peço que o Senhor apague o fogo que acende na periferia das igrejas. Que o Senhor dê entendimento a eles de que há graça, mas há juízo também. O Evangelho é o anúncio não só da graça de Deus, mas também do juízo de Deus. Porque quem rejeita o Filho está debaixo do juízo de Deus. Senhor Deus, eu te peço que tenha misericórdia e que nós possamos ter cuidado. Ter cuidado nas nossas vidas. Para onde nós estamos tangendo nossas famílias, nossas vidas. A igreja é esse elo, essa liga, essa cápsula de preservação que Deus colocou nesse mundo onde sua ira está sendo em curso manifestada. Portanto, meu Senhor, tenha misericórdia de nós. Nos faça entender a verdade, porque a rejeição dela traz o juízo de Deus. Senhor, abençoe sua igreja e nós agradecemos por sua bondade e sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Que o Deus de toda graça os abençoe e os guarde e os livre do mal. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos.